Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que vocês criam pins no mapa. E agora eu já fiz um vídeo aqui nesse canal mostrando como é que você cria um mapa novo e criei um mapa clientes por vendedor, tá? Agora eu vou fazer um clientes por ramo de atividade, que é também bastante procurado e vai ser bem interessante. Eu já tenho aqui um mapa, vou clicar aqui para mudar o nome do mapa. Então o nome do mapa vai ser vendas por ramo de atividade, tá? E aqui eu posso colocar uma descrição para explicar melhor o que esse mapa vai mostrar, mas não é meu objetivo agora, tá? E aí agora eu já vou começar a criar as camadas. Então aqui eu acrescento as camadas de cada do mapa. Eu vou voltar aqui, vou fechar os dois mapas que eu tinha aqui só para vocês entenderem. Quando você entra no Maps, então aqui ó, salvos. Deixa eu começar aqui no começo aqui. Você entrou aqui nos três pontinhos. Deixa eu fechar aqui desde o começo. Você vai criar, você vai clicar aqui, ó, abre uma aba nova. Você está com a sua conta do Gmail, você clica no cubinho aqui, nesses 9 pontinhos aqui, e seleciona a opção Maps, beleza? Pronto. Feito isso, você vai vir na opção, vai cair no mapa padrão aqui que você já utiliza, tal, não sei o que. Você vai na opção Salvos. Quando você clica nessa opção, ele abre as opções aqui. A opção que a gente quer é a opção Mapas, que são os seus mapas. Então você vai ver aqui que eu já criei um mapa de clientes por vendedor. E agora estou criando o mapa clientes por ramo de atividade. Então aqui vocês estão vendo os dois mapas, né? Esse que a gente vai começar a fazer e esse aqui já está feito, tá? Então beleza, vou clicar. Normalmente, se você precisa criar um mapa novo, basta você clicar aqui, abrir o meu My Maps, os meus mapas, e aí você vai clicar aqui nessa opção criar um novo mapa. Como a gente já tem, a gente só vai abrir esse mapa aqui, beleza? E aí ele é bem simplesão, a gente vai criar as camadas. As camadas seriam como eu quero segmentar esse mapa, tá? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A gente pode criar uma camada do tipo assim, ó. Eu poderia fazer desse jeito, vou mostrar para vocês. Criar uma camada, ele já vem com uma camada pronta, então eu vou usar essa mesma. Mas se eu clicasse aqui, ele só ia abrir um outro quadro com essa mesma informação aqui. Eu vou só editar essa camada, renomear o nome dela e eu poderia colocar assim, ó. Clientes por ramo, tá? Dá um salvar. No botão importar, eu venho aqui, procuro e eu posso pegar uma planilha que já tenha todos os clientes por ramo de atividade, tá? Vou clicar aqui em abrir. Isso eu não ensinei no outro vídeo, tá? Então prestem bem atenção aqui, fique até o final para vocês aprenderem. Então na planilha eu tenho a coluna ramo de atividade aqui, ó, cafeteria, hortifruti, lanchonete, mercado, padaria. Eu vou clicar aqui no abrir, ele vai importar essa planilha para mim. Eu vou dizer quais são as colunas que representam o endereço, né? A localização. Pode ser a latitude, a longitude ou o endereço. Então aqui o endereço, o número do endereço, o nome da cidade, o bairro, o CEP. Então esses 5 campos aqui é que vão indicar para o sistema aonde ele deve plugar o PIN, tá? Os outros campos ele vai servir como informação desse PIN. Então vou clicar aqui na opção continuar. Agora eu vou colocar qual é a coluna que eu quero identificar o PIN. Por qual pode ser o código do cliente, o nome do representante. Eu quero que seja o nome do cliente que indique o PIN, tá? E aí eu vou dar um concluir. O sistema vai importar todos os dados, clientes por ramo. Só que olha só o que vai acontecer. Ó, importou. Tá tudo azul, certo? Então não importa aqui qual que seja o ramo, tá todos os pins estão da mesma cor, ó. Então se eu clicar aqui, ó, você vai ver que esse aqui é uma padaria.
mas eu posso clicar num outro que é o mercado. Então tá tudo azul, fica tudo da mesma cor. Então, como que eu faço para trocar a cor dos pins quando eu faço esse tipo de importação? Então eu venho aqui nesse botão aqui, estilo uniforme, clico nele e vou trocar essa opção por aqui, ó, estilo por coluna de dados. Então vou selecionar essa opção aqui, estilo por coluna de dados, e vou colocar qual é a coluna que eu quero que faça a distinção. Então eu quero que distingue por ramo de atividade. Pronto. Aí o sistema... Então eu simplesmente seleciono aqui essa opção aqui, mudo para ramo de atividade e aí ele vai colocar cada um de uma cor diferente, certo? Além disso, eu ainda posso fazer o seguinte. Eu ainda posso dizer que ele mostre do lado do PIN o código do cliente, por exemplo. Aí ele vai colocar o código do cliente. Ou qualquer outro campo ou nenhum marcador. Vou deixar nenhum marcador porque eu acho que fica mais limpo, tá? E agora outra coisa que dá para fazer é o seguinte. Você clicou nesse verde claro, você pode clicar aqui no estilo e mudar o ícone. Então, por exemplo, se esse aqui são cantinas, você poderia abrir aqui, ó, e escolher um ícone de pizza, por exemplo. Aí ele vai ficar, ó, todos aqueles que for cantina vai ficar com um ícone de pizza. Eu poderia clicar no amarelinho aqui, vamos ver, o amarelinho são cafeterias. Eu vim aqui, ó, escolher uma cor marrom para café e aqui na opção lugares, eu selecionar aqui são os tipos de ícones, né? Formas, esportes, lugares, transportes, crise, clima, animais e tal. Aí eu escolho aqui o símbolozinho do cafezinho e dou um OK. E aí ele vai ficar com essa opção de café aqui, ó. Então, onde for café, vai estar no formato do cafezinho aqui, tá? Então você viu que é bem mais rápido, ele já segmenta aqui, já coloca a quantidade de padarias, a quantidade de lanchonetes, de convênio e tal. Quando eu vou pôr no mouse em cima, ele vai mostrando para mim qual que eu estou setado, mas ele não desmarca os outros. Então por isso que eu prefiro criar as camadas aqui e fazer de forma separada. Então esse aqui facilita muito o trabalho, porque ele já importa tudo de uma vez, e depois eu só preciso trocar os ícones e as cores e tudo mais. Só que nesse formato que eu queria eu queria ver só as padarias. Eu não consigo aqui clicando em padarias ver só as padarias, entende? Então o que eu vou fazer? Eu vou desmarcar essa opção, vou excluir essa opção, excluir esta camada e eu vou criar as camadas então por ramo. Então eu venho aqui adicionar camada. E agora eu vou colocar então os ramos que eu quero. Então eu vou habilitar aqui, ó, renomear. Dá mais trabalho, né? Então eu vou colocar aqui, ó, padarias. Vamos trocar aqui cafeteria. Vamos criar mais uma camada aqui, lanchonete. Então eu vou criar todas aqui para vocês não ficarem perdendo tempo no vídeo. Vou pausar o vídeo para criar todas e depois eu volto aqui. Bom, pessoal, criei todas as categorias aqui, né? E aí eu vou aproveitar para dizer de uma limitação aqui dessa ferramenta. Ela só permite você criar até 10 camadas. Ela não permite que você crie mais que 10. Então se eu tentar adicionar uma 11ª camada, ele fala que eu atingi o limite de camadas para esse mapa. Eu teria que fazer um outro mapa e ir separando. Então, ou a gente faz daquele primeiro jeito que eu mostrei, ou a gente faz desse, mas aí para fazer desse vocês têm que entender que teria que ter uma separação aí de no máximo 10 camadas. Porque se for mais que 10, aí você vai ter que dividir em 2 mapas, eu acho que perde um pouco a função do negócio, tá bom? Beleza, aí feito isso eu vou começar a importar então as planilhas por ramo. Aí uma coisa que não explica aqui nos manuais aqui do Google Maps é como que é a estrutura do arquivo. Pois é,
a estrutura do arquivo, você pode importar um arquivo CSV, você pode importar um arquivo de um software de mapa já, ou você pode importar do Excel, que eu acho que é o mais comum. Não precisa se preocupar com o layout da planilha. Você só precisa que a planilha tenha duas coisas importantes. Primeiro, ela precisa ter cabeçalho, então a planilha tem que ter títulos para que o sistema reconheça os títulos, que ele vai perguntar algumas coisas relacionadas aos títulos para você. Eu vou mostrar daqui a pouco. E a planilha precisa ter também uma forma de saber o endereço da onde você quer colocar o PIN naquela linha da planilha, tá? Então, para que o sistema possa posicionar então o PIN aonde você quer. Então tem duas formas de ele localizar o endereço: pelos campos de endereço mesmo, ou pela coordenada de latitude e longitude. Então, se na sua planilha você tiver a latitude e a longitude de cada cliente seu, né, você consegue fazer essa inserção desse PIN, tá bom? Então vamos procurar aqui a planilha que eu quero. Eu estou importando a primeira planilha, a planilha de padarias. Então entenda que eu já fiz as minhas planilhas aqui separada por segmento. Então eu vou importar primeiro a planilha de padarias aqui. Então eu vou ter aqui o nome da padaria, o nome do representante, o ramo de atividade, campos que não... Qualquer campo que eu colocar aqui, o sistema vai aceitar. E os campos de endereço que estão aqui, ó, na planilha. Então o principal é isso aqui, ó, o endereço, o número do endereço, a cidade, o bairro e o CEP. Então, com essas informações, o sistema sabe onde ele tem que inserir então o PIN lá no mapa, beleza? Se eu não tiver isso, eu teria que ter uma coluna de latitude, uma de longitude e a coordenada bem certinha aqui, para que o sistema também possa localizar. Uma vez que eu selecionei a planilha, basta clicar no botão abrir. O sistema vai importar e aqui nesse momento é que ele vai falar assim, ó, conta para mim quais são os campos que eu preciso utilizar para saber onde eu tenho que pregar o alfinete aqui, a taxinha, o PIN. Então você vai clicar aqui em ramo de atividade, endereço, o número, o nome da cidade e o bairro e o CEP. Tá? Então ele vai usar essas 5 referências aqui para colocar certinho o PIN dentro do mapa. E aí eu vou dar um continuar. No segundo quadro ele pergunta qual é o campo que você quer colocar em evidência, tá? Para localizar aquele PIN. Então na hora da busca aqui em cima, na pesquisa, se eu quiser localizar, por qual que eu devo fazer. Então pode ser aqui o código do cliente, ou pode ser o nome do cliente, tá? Ou o nome do representante, ou o ramo de atividade. Aí vai de você selecionar qual que você quer. Eu quero escolher um nome, tá? Então vou dar um concluir aqui e ele vai importar, tá carregando. Uma vez que ele importe, ele já vai pregar esses pins aqui dentro do mapa, tá? E aí ele traz aqui nesse já bem de longe, né? Mas eu posso ir aproximando, né? Eu vou arrastando, eu vou aproximando para ver esses pins aonde são as referências que eu quero. Então aqui, ó, são todas as minhas padarias dentro do mapa, tá? E aí, tá vendo que tá muito poluído? Porque além dos meus pins, que são esses azuis aqui, ó, ele aparece também dos outros pontos de referências, como hospitais, restaurantes e tudo mais, ó, mercadão e tal. Eu não quero. Então aqui embaixo você pode selecionar os tipos de mapa. Tem 9 modelos aqui, aí você vai testando qual que você acha que fica mais adequado para o trabalho que você está fazendo. Eu gosto ou deste aqui, ó. Vou selecionar este aqui, que ele dá uma diminuída, né? Fica só os meus pins mesmo, e ele diminui aqui, deixa ainda as ruas principais, as principais avenidas, tá? Esse aqui também é interessante. Ele mostra mais os bairros, né? Tipo, ó, vou mostrar aqui, ó, tá vendo? Mais pelos bairros. Então essas são todas as padarias que são nossos clientes e eu consigo ver aqui o quanto que aonde ele está aglomerado aqui, tá? Eu vou selecionar aqui o mapa. Eu gosto deste aqui também. Vamos selecionar esse aqui. A outra coisa que dá para você fazer é o seguinte: quando você clica aqui no PIN, você vai ver que ele vai abrir aqui então aqueles dados que estão na planilha.
Então aqui, ó, como eu coloquei nome lá como referência, é o nome que vai aparecer aqui em primeiro plano. O código do cliente dentro do nosso cadastro do sistema, o nome do vendedor, o ramo de atividade e o endereço do cliente, tá? Se eu clicar nesse estilo aqui, ó, ele vai permitir que eu altere a cor do PIN. Então, padaria, vamos supor que eu queira colocar a padaria em amarelo. Então, as padarias vão ser esse laranja aqui, não vai ser amarelo, um laranja forte. E eu posso, inclusive, trocar o ícone. Então, eu clico aqui, ó, e seleciono o ícone que eu achar que seja mais interessante. Então, aqui, ó, para eu filtrar, eu posso pesquisar aqui por aquilo que eu quero, ou clicar em lugares aqui, como é padaria. Não tem um ícone, não vai ter um ícone de padaria, né, propriamente dito. Então, eu vou selecionar esse aqui que tem um copinho e um lanche aqui. E vou dar um OK. E aí ele vai vincular para mim. Então as padarias vão ser todas nesse formato aqui. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou importar os próximos aqui. E depois eu volto aqui para mostrar como é que ficou. Valeu! Então agora que eu importei todos os ramos, agora eu tenho aqui já o meu mapa, eu posso compartilhar esse mapa com quem eu quiser, tá? Então eu clico aqui em compartilhar, marco a opção que eu quero compartilhar esse link. Não quero que as pessoas pesquisem esse meu mapa na internet, eu não quero que todo mundo ache. Eu quero compartilhar só com quem eu queira compartilhar esse link. Clico no link que eu estou compartilhando. E aí sim, eu venho aqui em nova janela anônima, mando esse link aqui, ó. Posso mandar pelo WhatsApp, posso colocar no meu site, várias coisas eu posso fazer. E ele vai aparecer desse jeitão aqui, ó. Eu poderia já ter deixado aproximado aqui também, isso é uma coisa que eu poderia ter feito já. Em vez de deixar o mapa aqui para ele aparecer nessa visão aqui bem afastada, já aparecendo no Brasil inteiro, eu poderia já deixar ele já só focalizado na região de São Paulo, que é onde estão 99,9% dos clientes, tá? Então olha só, eu aproximo aqui e aqui tem os pins todos que eu quero, tá? Então eu já sei cada segmento aqui onde que está cada um deles, tá? Se eu quiser desmarcar, eu quero que apareça somente padarias e cafeterias, eu desmarco os outros, né? Ó, e aí ele vai tirando do mapa. Então essa é a vantagem de você criar as camadas, porque aí você consegue visualizar só o que você quer. Então eu consigo ver aqui onde estão as padarias e onde estão as cafeterias, ok? E se eu clicar aqui, ó, nessa cafeteria, ele vai aparecer aqui, ó, o nome da cafeteria, quem é o representante, o ramo de atividade e o endereço, tá? E aqui eu posso clicar nesse botão e ele também vai deixar você colocar a rota, ou seja, da onde eu estou para eu chegar nesse endereço, o que eu preciso fazer, ó. Clico aqui, ele já vai me mostrar no Google Maps a rota, né? Então aqui o endereço, eu coloco onde eu estou e ele vai me encaminhar para esse lugar, beleza? Então é dessa forma que está feito, beleza? Que faz aqui a parte do mapa. Deixa eu ver se faltou alguma coisa para eu contar para vocês. Acho que a única coisa que faltou é dizer o seguinte, que aqui, vamos supor que eu queira mudar essa cor do mapa, que eu quero esse mapa aqui. Pronto, esse aqui aparece mais as ruas. Ó, consigo ver mais os bairros aqui, ó, tá? Os bairros e as ruas, os ícones dos metrôs e os principais ícones aqui eu consigo, tá? Fazer. Outra coisa que dá para fazer também, que se eu diminuir, por exemplo, a visão desse mapa aqui, eu poderia separar ele por área, né? Eu poderia criar uma área aqui, ó, delimitar uma determinada área aqui. Isso seria mais eficiente na parte dos vendedores, né?
Ou eu posso ver a distância. Então aqui, ó, vou fazer bem rapidinho aqui, mas vou apagar depois. Então eu consigo, vamos dizer assim, eu quero dizer que essa área aqui, onde tem meus clientes, ó, aqui, por exemplo, até aqui, aí eu fecho aqui e vou fechar aqui, ó. Pronto. Essa é uma área. E aí o que eu poderia fazer? Dar um nome para essa área, tipo rota 1. Vamos dizer que eu faço dessa forma. E o que acontece aqui? Nessa rota 1 eu poderia posicionar aqui um determinado vendedor para atender essa área aqui, tá? Ó, dentro da rota 1. E aí eu posso fazer uma rota 2 aqui, né? Continuar fazendo aqui. Então, clico aqui, venho, faço uma outra, vou fazer mais curta aqui só para vocês entenderem, né? E aqui eu fecho. Pronto. E aí eu mudo a cor. Clicando aqui, ó, eu posso vir aqui e colocar essa cor verdinha aqui. Ops, é que não fechou direito o mapa. Aí ele, como tá com intersecção aqui, agora acho que vai dar. Vamos lá. Essa aqui eu quero deixar aquela verde e essa aqui amarela. Não consegui separar. Mas tem como, tá? Então, por exemplo, que eu não fechei direito os diâmetros aqui, mas eu poderia deixar uma de uma cor, outra de outra. Tá? Então, por enquanto eu vou excluir isso. E vou excluir isso aqui também. Tá? Então, poderia fazer isso. E a outra coisa é também medir a distância de um ponto no outro. Então, por exemplo, eu quero essa cafeteria até essa cafeteria. Qual a distância que tem? Vamos desmarcar todos, vamos deixar só cafeterias. Aliás, mercado, eu precisava mudar o ícone. Mercado. Aí aqui, ó. Então eu tenho uma cafeteria aqui, tem outra cafeteria aqui, né? Eu quero medir qual que é a distância dessa cafeteria até essa cafeteria. Então eu clico aqui, marco aqui em linha reta, né? Vou dizer que seja em linha reta. 2,5 km. E até a próxima, 7 km. E até a próxima, 10 km. Então ele está somando, tá? 12, 25. Então se isso aqui fosse uma rota, 37 km para fazer esse caminho aqui. Tá? Vou dar um ESC aqui para eliminar isso. É mais uma possibilidade que existe aqui dentro do sistema. Do lado esquerdo aqui, ó, para cada segmento, ele abre aqui, você consegue ver cada uma das lojas. Desmarcando aqui, eu quero padarias, você clica aqui, ele vai abrir as 457 padarias aqui. Lanchonetes, eu sei aqui, ó, tem 154 lanchonetes. Loja de conveniência, 108, e aí eu consigo também monitorando. E se eu precisar ir para um cliente específico, né? Por exemplo, quero um quiosque, eu posso abrir aqui quem são os clientes. Clico aqui, ele vai direto para o cliente que eu estou pesquisando, tá bom? Pessoal, acho que ficou bem clara essa parte. Achei muito interessante esse recurso do Maps. E espero que seja útil também para a área comercial. Vocês podem abstrair aí e pensar outras coisas que vocês podem fazer mapas, por exemplo, para localizar lugares que vocês querem viajar e assim por diante, né? Então usem a criatividade aí, criem os mapas de vocês e até a próxima. Valeu!